convidar o Tenente-Coronel Anderson Campos para fazer a sua apresentação. Seguindo inicialmente a orientação do senhor vir aqui para o púlpito, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande para mim estar aqui. Eu sou um tenente-coronel do Exército, da Ativa, sou professor do INE. Quero agradecer ao comandante Joel pelo convite. E para mim falar de empreendedorismo é falar de uma paixão que eu tenho, especialmente o ensino de empreendedorismo, que é uma atividade que eu estou completamente envolvido hoje no INE. Faço outras coisas também, eu vou mencionar. E eu acredito fortemente na capacidade que o ensino de empreendedorismo tem para promover essa mudança cultural que foi falada aqui. E existem vários aspectos importantes do ensino de empreendedorismo que contribuem para essa mudança cultural direcionada para o aumento da inovação, que é algo que a gente quer tanto para o nosso país, que a gente quer tanto para o nosso estado. E a gente podia falar de muitas coisas, mas eu resolvi dividir a minha fala em dois pedaços. Um pedaço que tenta trazer uma reflexão e um pedaço onde eu vou contar a minha história, que é a coisa mais fácil que eu poderia fazer e mais agradável também nesse pouco tempo que eu tenho. E para que a gente possa interagir, fazer essa reflexão, eu venho aqui fazer quase que uma brincadeira interativa com a plateia, usando um software específico. E eu coloquei ali algumas perguntas, eu queria convidá-los a entrar com o celular dos senhores naquele endereço ali, www.mente.com. Aperta no i, por gentileza. A gente combinou, tá? A gente combinou, certo? Ali tem a orientação. Pega o celular, no browser, digita www.mente.com e entrar com o código 752150. Eu faço 3 perguntas. Volta lá, por gentileza. Todo mundo respondendo, por favor. Por que, pergunta anterior, por que os militares devem ser empreendedores? O almirante sabiamente falou que isso é óbvio, mas eu queria, de qualquer maneira, colocar essa reflexão para a gente discutir. E as opções que eu estou colocando aqui são: porque o inimigo é propenso ao risco, porque os militares são propensos ao risco, porque na guerra não há lugar para o segundo colocado, porque ninguém pode abrir mão da agilidade para inovar. O que os senhores acham? O militar que consegue alguma, no planejamento dele, ele consegue alguma inovação, alguma coisa que o inimigo não imagine, ele vai utilizar do fator surpresa. O outro não está. E a história mostrou vários casos de que o indivíduo, até o uso do elefante, o uso dos cavalos aqui na América Central, e o indivíduo se surpreende com alguma coisa estranha e a reação dele é fugir daquilo, não entender. Está pronto para o novo. Pessoal, se eu tivesse que responder a essa pergunta, todo mundo já respondeu? 31 respondentes. Só 31? Se eu tivesse que dizer o que eu acho que deveria ser colocado, eu colocaria todas as respostas anteriores. É lógico que o entender, de alguma maneira, tem essa característica genérica também. Mas eu sou surpreendido muitas vezes com pessoas perguntando assim: Aderson, vem cá, você está levando para os alunos do IME uma oportunidade deles serem empresários e saírem do Exército? É isso? Essa pergunta que eu estou esperando, já estava esperando, já fiz. Alô? Sim, senhor. Sempre que eu falo, ele fica calado, né? Vou falar de viva voz. Assim, Vou tomar parte de uma discussão tão interessante. Eu daria a seguinte resposta: porque os militares
são civis em uniforme, como disse Benjamin Constant, e sem civis empreendedores, dos quais nós somos também civis, um país grande como o Brasil não pode atingir sua grandeza, seus grandes destinos. Excelente. Próxima pergunta, por favor. Lá naquele triângulo lateral. Isso. Por que um curso de empreendedorismo é importante na formação do engenheiro? Na letra pequena, primeiro item, porque ajuda na contextualização dos conhecimentos da faculdade. No segundo item, porque mostra. Isso mesmo. Tá ali. Porque mostra a importância de atender as necessidades dos clientes. Vamos lá, só 13 por enquanto. Porque engenheiros devem ser capazes de criar seus próprios empregos. (27). No outro tinha 31. Vamos lá. 32. Vamos lá. Olha aí. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui eu acho que a gente não teve muita divergência como a gente teve na anterior. Aqui a maioria naturalmente entendeu que todas as respostas anteriores são importantes, eu concordo com isso, e eu acho que essa questão específica que está relacionada ao item B é a principal questão que eu quero destacar, que eu gosto de destacar. O ensino de empreendedorismo, ele mostra a importância de atender às necessidades dos clientes. Isso é o princípio do Lean Startup, é o princípio dos métodos mais modernos, de um dos métodos mais modernos de ensino de empreendedorismo. Independente se o indivíduo vai ou não abrir a sua startup, ele precisa ter na mente que ele vai atender sempre a um cliente. Sempre. O cliente vai estar presente nas nossas vidas sempre. Próxima pergunta. Por que o curso de empreendedorismo IME e FGV faz sucesso no IME? O que vocês acham? O que os senhores acham? Vamos lá, 17 pessoas responderam. Tem que ter no mínimo 32 ali.
Pessoal, essas perguntas que eu estou fazendo para a plateia, elas têm como finalidade, do meu ponto de vista, trazer algumas reflexões que eu considero importantes. E aqui, quando a gente olha o item B, porque essa geração está mais motivada para o tema e age por um propósito, isso é a realidade, as pessoas discutem isso, porque traz flexibilidade prática para o currículo, isso é outra realidade, isso é até um pouco óbvio, por conta de tudo que já foi dito, mas o item A, ele abre uma discussão muito interessante. O IME, ele tem uma reputação muito maior do que o seu tamanho. O IME é uma escola pequena, mas que tem o privilégio de concentrar talentos. Isso é uma coisa que a gente conquistou ao longo da história. Os 100 alunos que nós admitimos todos os anos, eles são alunos fantásticos, são alunos diferenciados. O pior aluno é fantástico. Mas a gente recebe, apesar de receber esses alunos de elevada capacidade, não necessariamente o aluno brilhante será um aluno altamente criativo. Essa discussão é uma discussão super interessante, e é lógico que eu não estou falando isso para menosprezar o meu aluno, porque o meu aluno é fantástico e eles são criativos também. Mas essa característica que inclusive eu estou vivendo, nesse momento é importante para mim, porque ela atesta algo que eu acredito muito, que o empreendedorismo é para todos. Todos são capazes de criar, todos são capazes de usar esses conhecimentos associados ao ensino de empreendedorismo, ou pelo menos irão se beneficiar desses ensinamentos para poder melhorar suas vidas, as vidas das suas famílias, e contribuir para as suas organizações melhorarem. E esses princípios, essas ideias, são grandes motivadores do trabalho que a gente faz dentro de uma escola de engenharia, renomada, famosa, mas que também forma oficiais. E a nossa intenção é promover uma mudança cultural, e eu acredito que isso está acontecendo, muito lentamente, porque nada é fácil, mas a gente está tendo muito apoio para fazer. E eu falo a gente mesmo, porque eu não faço nada sozinho, eu tenho muito apoio, tenho uma equipe, tenho vários comandantes, vários generais que me apoiam, ainda bem, e isso para mim é muito importante para o sucesso do trabalho. E eu gostaria de pedir, por favor, amigo, para poder colocar na apresentação, eu gostaria de, rapidamente, no tempo que eu tenho ainda, eu gostaria de contar a história do trabalho que a gente está desenvolvendo, e eu queria falar para vocês da minha felicidade de estar vendo aqui na plateia Francisco Taborda, comandante Francisco Taborda. E eu fico tão feliz que eu fico achando que o senhor veio aqui para me ver, de tão feliz que eu estou. Porque ele faz parte dessa história, aprendi muito com ele. E eu estou aqui em cima, pegando o microfone e falando isso para o senhor de propósito. Eu vou contar no momento oportuno. Próximo slide, por favor. Eu vim aqui para falar de ensino de empreendedorismo no IME, que é o meu trabalho, não posso falar de outra coisa, mas eu quero dizer, antes de mais nada, que o que nós estamos fazendo não foi iniciativa minha, não foi iniciativa de um comandante, foi sim o resultado de um desdobramento estratégico. Um desdobramento estratégico que se iniciou de um plano, desdobramento de um plano de nível governamental, que começou a ser feito nos anos 2000. E que o principal resultado dessa ação de planejamento, que começou nos anos 2000, foi o portfólio estratégico do Exército, que está entregando para a sociedade muitos produtos de defesa de alto valor tecnológico agregado. Não é só a realização de engenheiros militares, é a realização do Exército, combatentes e engenheiros, e, mais uma vez, uma realização do trabalho em equipe, trabalho sofisticado.
E quem trabalha com gestão sabe que nada é fácil, as mudanças importantes são difíceis de serem executadas dentro da estrutura pública. Existem dificuldades inerentes por conta dos processos de aquisição, das características da lei que precisam ser seguidas. E dentro desse estudo, desse planejamento, um diagnóstico que foi feito no final dos anos 2000, início dos anos 2010, é que nós tínhamos capacidade de gestão de inovação aquém das necessidades de sofisticação do material tecnológico que a gente precisa. E a ação dos nossos comandantes foi de formar pessoas, de preparar pessoas. É aqui que entra o comandante Taborda, que trabalhou fortemente junto com os suecos e nos trouxe grande oportunidade de aprendizado. Próximo slide, por favor. Em 2015, aí eu vou falar de mim, naturalmente, vou contar a minha história e como que eu estou inserido no empreendedorismo no IME. Eu comecei a trabalhar com o comandante do IME naquela época, que é o general Barroso Magno, que hoje é presidente da FINEP. Eu estava concluindo meu doutorado em engenharia elétrica e ele me convidou para trabalhar com ele como assistente. Foi um momento muito importante para mim. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de trabalhar com o general Barroso Magno e isso foi para mim um ponto de inflexão na minha carreira. Sou muito agradecido ao general Barroso Magno. E 15 dias, aproximadamente, depois de começar a trabalhar com ele, eu tive a chance de iniciar um curso de gestão da inovação na Suécia, que foi uma oportunidade muito bacana. Eu não fui sozinho. Quem me mandou, ele me indicou, mas quem me mandou foi o Exército. O Exército dentro desse movimento de preparação de oficiais. Próximo slide, por gentileza. Aqui algumas fotos. Lá em cima, estivemos na casa da professora Nicolette Lakeman, da Universidade de Linköping, muito bacana, fico muito agradecido a ela pela oportunidade de ir lá conhecer a família dela. Sem querer, ela me ensinou muita coisa, mostrando como eles viviam. Ali o grupo que foi comigo em 2015, ali eu na frente do Miardevi Center, vizinho, um parque de ciência, anexo à Universidade de Linköping. E aquele momento para mim foi bastante interessante, porque a gente não sabe o que vai encontrar. E quando a gente chega na Suécia, a gente vê um país super bem estruturado, onde as pessoas vivem bem, apesar do clima frio, muito melhor que nós, eles são a referência mundial, as pessoas sabem disso. Só que é impressionante, porque as pessoas não são mais talentosas do que nós. A gente espera encontrar pessoas espetaculares, é lógico que são muito talentosas, não estou desmerecendo, nada disso. Mas naquele momento, depois que a gente olha o que eles têm, um país pequeno, muito menos riqueza natural que nós temos, por que a gente não consegue fazer igual ou melhor? É lógico que existem muitas respostas para essa pergunta, é lógico que eles trabalharam muito, não é uma conquista de ontem, mas a oportunidade de estar lá, apesar de eu ter aprendido muita coisa, eu acho que o grande ensinamento, talvez não o ensinamento, mas a grande lição foi essa vontade de voltar para fazer alguma coisa para contribuir para o IME crescer, para o país crescer. E basicamente é por isso que eu estou aqui hoje. Logo que eu voltei, comecei a participar junto com o general Barroso Magno de atividades intensas de planejamento. Muitas coisas foram pensadas, o empreendedorismo de base tecnológica, o fomento ao empreendedorismo de base tecnológica no IME foi uma delas. Também trabalhamos intensamente, eu estou super envolvido com melhoria do ensino de engenharia, aprimoramento do relacionamento com a indústria, que é algo super difícil de implementar com efetividade, mas especialmente no empreendedorismo de base tecnológica, que é o meu objetivo aqui, que é o que eu faço mais,
a gente teve a felicidade de montar um curso junto com a Fundação Getúlio Vargas, que é um sucesso. E eu queria falar um pouco dele. Próximo slide. Em 2016, a gente fez a primeira versão desse curso. Em 2016, 17 e 18, nós formamos 141 alunos, 30 startups. Como eu já falei, o IME, ele tem muito mais reputação que tamanho, é importante destacar isso. O IME tem aproximadamente 900 alunos, 500 alunos de graduação, distribuídos em 5 anos, e aproximadamente 400 alunos de pós. Quer dizer, a nossa escala é completamente diferente, por exemplo, da professora Marinilza, que trabalha na universidade, professor Laufer, tá? E dessas 30 startups, uma foi adquirida pela Descomplica. 2 dos sócios não tinham nem se formado quando essa aquisição aconteceu, botaram um monte de dinheiro no bolso, geraram uma motivação danada dentro do INPE. Uma startup está em operação, que é a YouDream, que é esse pessoal que está na foto, e 2 estão em validação. Próximo slide, por favor. E hoje, dentro do ensino de graduação, a gente está onde a gente queria estar desde o começo. A gente quer formar pessoas e a nossa pegada é de montar startup. O nosso papo, o nosso curso está todo estruturado nesses métodos de montagem de startups. Mas a gente sabe que muitos não irão montar. Mas esses mesmos métodos, eles ensinam a importância de atender a necessidade do cliente. Contextualizam o ensino de engenharia. E essa discussão tem um valor absurdo. E é lógico que eu falo isso como um ato de fé. Muitos irão concordar comigo, talvez alguns discordem, mas é uma realidade que a gente está vivendo. E eu tenho a felicidade, como eu já falei, de ter o apoio de todos os comandantes para que a gente faça esse trabalho. Eu não estou fazendo, e repito, não faço sozinho, tem uma equipe de pessoas extremamente motivadas, professores do IME e professores da FGV. E hoje a gente trabalha com todo o segundo ano do IME, alunos novos, alunos que muitos deles estão tendo o primeiro contato com o empreendedorismo, e todos os alunos do 6º semestre de administração da EBAC, da FGV. O curso chama a atenção de investidores. A expectativa é imensa. Poxa, estamos juntando IME e FGV. Poxa, tudo indica que vai dar algo fantástico. E a gente torce para que dê. Só que tem uma característica desse ambiente empreendedor que ele é muito difícil controlar. A gente está lidando com um jovem que, se ele estiver extremamente motivado, ele vai fazer tudo super rápido. Mas se ele não estiver motivado, é super difícil você direcionar a inovação para onde você quer e ter os resultados que você deseja de fato. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade com que todas essas novidades podem vir derivadas de uma estrutura de startup também são importantes, a gente não pode prescindir disso. Próximo slide. No futuro próximo, a gente espera fazer um curso semelhante para pós-graduação. E isso vai de encontro ao que a professora Maria Luísa falou. Maria Isabel, me desculpe. Que vergonha. Ai, desculpa. É super difícil a gente pensar que vai mudar o jeito das pessoas pensarem. As pessoas, quando têm um direcionamento para a publicação do artigo em revistas qualificadas, não necessariamente esse artigo em revistas qualificadas vai gerar inovação. E pensar em atender às necessidades do cliente é algo super importante e precisa ser incorporado na cultura dos professores, para que a gente possa sair de um autoprodutor de paper em nível mundial para um autoprodutor de inovação de base tecnológica, que é algo que a gente quer. E eu acredito
bastante que se a gente colocar cursos de empreendedorismo de maneira extensa, dentro dos cursos de pós-graduação como algo obrigatório, a gente naturalmente vai disseminar essa cultura de atender às necessidades dos clientes. Eu gostaria de ouvir a opinião da plateia a respeito do tema. Repito, a importância de colocar curso de empreendedorismo dentro da pós-graduação. Será se isso pode contribuir para disseminar essa cultura de atender às necessidades dos clientes e fazer com que a pesquisa se torne mais direcionada para as necessidades da sociedade? E aqui eu coloquei essa foto, onde no microfone está o comandante Aquino, que é um fuzileiro naval. Não sei a turma dele de escola naval, mas ele é da turma do IME de 89, é um grande amigo, um engenheiro experiente, altamente preparado. Eu tive o privilégio de dizer que eu fui professor do comandante Aquino. Fez um belíssimo trabalho e adorou ter feito o curso conosco. Próximo slide. Novas perspectivas interessantes. Na foto de cima, temos o diretor do Clube de Engenharia, Dr. Fernando Tourinho. Esteve lá no IME, no aniversário do IME, e a gente se conheceu, ele me chamou para a gente conversar no clube. Aderson, o que a gente pode fazer para incentivar o empreendedorismo no Rio? Vamos agitar. E o que eu posso fazer é o que me cabe dentro do ambiente empreendedor do Rio, do ecossistema que a professora Maria Isabel apresentou. Eu tenho meu papel como educador. Os investidores têm o seu papel, as incubadoras têm o seu papel, e ali embaixo, aquele rapaz que parece um adolescente de 15 anos, na verdade ele é uma liderança super importante dentro desse meio. Ele é o Felipe, presidente da Rio Júnior. As empresas juniores dentro das universidades têm um papel super importante, porque elas têm como finalidade incentivar o empreendedorismo entre os jovens participantes. Então, trabalhar com esses rapazes é algo super importante se a gente, de fato, quer fomentar o empreendedorismo no nosso estado. Próximo slide, por favor. Tomei uma iniciativa minha, lancei recentemente um curso de empreendedorismo online. Todo esse meu know-how, essa estruturação, está disponível agora na internet. E eu estou super feliz por isso. É a forma que eu encontrei de dar escala ao meu trabalho. Curiosamente, desde dezembro do ano passado, eu comecei a entrar nas redes sociais, divulgar o trabalho que a gente está fazendo dentro do IME. Isso tem tido repercussões super positivas, criando um ambiente super importante, super positivo dentro da nossa comunidade de ex-alunos. Isso para mim está sendo muito interessante, uma oportunidade super interessante de espalhar uma mensagem positiva, de mudança, de desenvolvimento. A gente nunca tem certeza sobre o que as pessoas de fato estão pensando, mas o que vem a mim, pelo menos o que vem a mim, é super positivo e eu estou super feliz por isso. Próximo slide, por favor. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, trazer uma mensagem positiva. Eu acredito realmente que o empreendedorismo é para todos. Nós no IME estamos agindo para formar os substitutos. Nós estamos mandando para fazer doutorado e mestrado outras pessoas que vão estudar métodos de empreendedorismo em nível de pós-graduação, para que a gente aprimore essa cultura de ensino de empreendedorismo dentro do IME. A gente está tendo apoio para isso e a gente acredita que em pouco tempo nós vamos colher frutos importantes dessa iniciativa, desse trabalho. Muito obrigado.